Contratar PJ não é crime, mas se você está fazendo de uma forma errada, você pode sofrer um processo trabalhista. Muitas vezes você acha que está protegido porque você assinou um contrato de prestação de serviço e nele está expresso que não vai haver o reconhecimento de vínculo de emprego. Mas isso não é a realidade, porque a justiça ela não analisa o documento somente, ele vai analisar o dia a dia. E se você trata o PJ, o seu prestador de serviço, como se empregado fosse, o contrato ele não vai valer de nada. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e esse é o nosso 4º dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Hoje você vai entender sem juridiquês nenhum como se dá um contrato de prestação de serviço correto, que vai te garantir uma segurança. A reforma trabalhista em 2017, ela facilitou essa contratação de prestadores de serviço, de autônomos, sem reconhecimento de vínculo. O problema é que muita empresa brilhou os olhos quando teve esse surgimento dessa mudança na lei e contratou de forma indiscriminada todos os funcionários, qualquer tipo de pessoa, não importa a função, não importa a necessidade da empresa, como PJ. Mas é aí que muita empresa comete erro. A empresa comete erro quando demite o funcionário que era CLT para recontratar ele como PJ, quando ela contrata um PJ e ela exige rotina fixa, salário fixo, ela exige coisas que seriam de um contrato de trabalho normal e o resultado disso é um processo. É o reconhecimento de vínculo e é a necessidade de você pagar tudo que é de consequência de uma condenação trabalhista. Então hoje eu vou te mostrar os critérios que a Justiça do Trabalho ela analisa num contrato, o que pode e o que não pode ser exigido num PJ e algumas cláusulas essenciais para você atualizar agora o seu contrato de prestação de serviço que você tem aí na sua empresa. Então hoje eu vou te mostrar os 5 requisitos que a Justiça do Trabalho ela vai analisar no seu contrato, o que você pode e não pode fazer e algumas cláusulas que são essenciais no contrato que você pode atualizar ele agora. Então se você contrata um prestador de serviço, esse vídeo é essencial para você. Quais os critérios, então, que a Justiça do Trabalho ela analisa? O primeiro é a subordinação. Verifique, o PJ ele recebe ordens diretas. Segundo, habitualidade. Ele pode ir quando bem entender ou ele tem que estar todo dia na empresa. Pessoalidade. É só esse seu prestador de serviço que pode prestar serviço para você ou ele pode mandar um terceiro que corresponda a ele? Onerosidade. Como que você está pagando esse PJ? Está pagando ele com salário fixo mensal ou é percentual? E exclusividade. Ele trabalha só para você, ele pode prestar serviço para outras empresas que queiram contratar ele também. Se esses fatores estiverem presentes, a subordinação, a habitualidade, a pessoalidade, a onerosidade e a exclusividade, o contrato que você fez, ainda que seja belo, maravilhoso, ele vai cair por terra e você vai ter que anotar a carteira desse cara. Então, para você saber agora, de uma vez por todas, o que pode ser ou não pode ser exigido de um PJ, que você pode exigir dele. Você pode exigir que você feche o contrato através de CNPJ e não da pessoa física, que tenha um escopo técnico definido, tenha liberdade de horário e local também, que a remuneração ela seja por resultado do projeto, nunca uma remuneração fixa, e o contrato ele tem que ter prazos, objetos e responsabilidades. Mas agora o que você não pode exigir? Você não pode exigir que esse PJ ele cumpra uma jornada fixa. Tem contrato de PJ que várias empresas fecham e exige anotação de jornada do prestador de serviço. Isso é incabível. Isso vai ser usado contra você num processo. Também não pode dar ordens diretas, como se chefe fosse dele. Não pode impedir que ele atenda outros clientes, que ele feche outros contratos de prestação de serviço com outras pessoas. E como eu já disse, não pode controlar a jornada, nem pedir para ele bater ponto. E se ele faltar, nem pode pedir atestado para ele justificar uma falta. Preste atenção, você contratar um MEI e exigindo ele que cumpra a jornada todos os dias na tua empresa, ele vai ser reconhecido como CLT. Então agora, algumas cláusulas importantes de você colocar e alterar seu contrato agora mesmo de prestação de serviço. A primeira delas é a cláusula de autonomia e independência, prevendo de que o prestador de serviço, ele atua por conta própria e com liberdade de execução do serviço. Segunda, a cláusula de escopo técnico. Tem que ter o objeto do contrato, tem que estar descrito certinho todas as atividades e o que esse prestador de serviço ele vai fazer. Terceiro, remuneração por resultado. Evite salário fixo mensal, porque isso é disfarçadamente uma remuneração. Quarto, cláusula de ausência de vínculo de emprego. É lógico que essa cláusula, por si só, ela sozinha no seu contrato, ela não vai fazer muita diferença se na prática você trata o seu prestador de serviço como empregado.
mas ela é muito importante ter no seu contrato também. E quinto, confidencialidade e responsabilidade civil, porque o prestador de serviço ele também responde por danos que ele ocasionar. Mas lembre-se, não adianta de nada um contrato bem feito se a conduta no dia a dia ela é errada. E agora um alerta muito importante para vocês, que eu sei que tem muita empresa que faz isso e fez muito isso logo na reforma trabalhista quando teve essas alterações. Nunca preste muita atenção, nunca demita um funcionário seu CLT e o recontrate imediatamente como PJ. Não faça isso. Nós temos entendimentos legais, vou colocar aqui na tela para vocês, que entendem que você precisa esperar um prazo de 18 meses. Então, se você tem um contrato CLT, um funcionário CLT na sua empresa, e você demite ele só depois de 18 meses, que você pode contratá-lo como PJ. Se você não esperar esse prazo, a justiça ela vai considerar o seu contrato como fraude e vai reconhecer o vínculo assim quase instantaneamente. Então, resumindo, se você contrata um PJ, preste atenção nisso. Formalize tudo através de um contrato muito técnico e bem redigido e com todas as cláusulas necessárias. Respeite sempre a autonomia do seu prestador de serviço. Não trate esse PJ como seu funcionário e não recontrate ex-funcionário como PJ sem esse período mínimo de 18 meses. Então você pode ver que o problema não é o contrato de PJ. O problema é quando ele é usado de forma errada. E agora que você entendeu? Esse foi o nosso quarto dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Eu espero que você tenha aproveitado e tenha tido muitos insights e já pense em atualizar o seu contrato com essas cláusulas que eu falei. Amanhã também nós temos um vídeo que vai ser muito importante para você e nós vamos falar sobre documentos trabalhistas. O que você tem que guardar para se proteger. Quais documentos você tem que arquivar certinho. Muito obrigada. Me siga nas redes sociais, @rafaela_borges.adv. Também siga, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo da nossa série de 21 dias. E eu te espero amanhã no nosso quinto dia.